Onde você não atingiu suas expectativas nos últimos anos em relação a, sabe, não seguindo seu próprio conselho e tendo confiança no controle ou a habilidade de se conectar com alguém. Onde você ficou frustrado e pensou, ah, cara, eu realmente disse a coisa errada. Ou eu realmente não estava escutando, ou eu prejudiquei este relacionamento pela forma como reagi. Houve isso? Ou você é um comunicador perfeito? Não, muito pelo contrário. No começo, no capítulo dizendo coisas com controle, o livro fala: nós falamos sobre como a luta ou fuga afeta seu corpo. E que se você diz que quer contar algo doloroso, é porque você quer machucar a outra pessoa. Você sente que eles te machucaram. Exatamente. Você quer se vingar deles. Não é apenas uma palavra cortante, é você querendo cortá-los. Esse é o conflito. E então é realmente você querendo causar dor, para afastar a ameaça. E onde eu falho, que é quando não faço o que descrevo no livro, é que eu esqueço de respirar. Então, quando não começo com minha respiração, minha primeira palavra sendo minha respiração, para garantir que estou mantendo meu lado analítico e lógico à frente do meu cérebro, em vez de me deixar levar pelas emoções, é quando digo coisas das quais me arrependo, é quando me torno defensivo. E assim que você se defende, já começa a enfraquecer sua posição. Você já começa a perder quanto mais defensivo você fica. Sério? Sim. Então, como isso funciona se você é um advogado em tribunal, em julgamento? Quando um advogado fica na defensiva, o que isso está dizendo para a sala inteira? Bem, há uma diferença entre defender e também advogar. Então, você pode defender uma posição e também proteger essa posição ao mesmo tempo. Você também pode defender outra posição. No mundo jurídico, é um pouco diferente, porque você precisa seguir a lei. Não pode decidir qual será a lei e não pode decidir quais serão os seus fatos. Você só pode argumentar e defender com base nas cartas que lhe foram dadas. E, frequentemente, usamos os termos réu, porque talvez o Estado esteja buscando processar um criminoso, ou talvez um autor tenha processado algo contra uma empresa ré de alguma forma. Há esses termos de defesa, mas na verdade cada lado está defendendo seu ponto de vista particular. Então, muitas vezes, quando fico na defensiva, é porque estou levando as coisas para o lado pessoal. Estou escolhendo manter algo que eu tenho toda a capacidade de deixar ir ao mesmo tempo. É quando você está na defensiva, levando algo para o lado pessoal. Sim. Quando você leva algo para o lado pessoal e responde dessa maneira, o que geralmente acontece em uma conversa ou discussão ou debate? Quando você decide levar as coisas para o lado pessoal, está pegando o que ninguém te pediu para carregar. E muitas vezes, se você diz que isso te machucou, é porque, primeiro, você está permitindo que isso te machuque. De muitas maneiras, você está permitindo que isso te machuque e te afete. Houve momentos em que alguém te disse algo muitos anos atrás, mas você ainda se lembra disso, né? É porque ainda te machuca e ainda está grudado em você. O mesmo poder que permitiu a eles te machucar é o mesmo poder que você tem para deixar ir, mas você ainda está segurando e muitas vezes é esse processo de garantir que você assuma o controle de si mesmo. Cara, você tem a respiração, você é capaz de regular suas emoções de uma forma que vai permitir que você continue nessa conversa sem entrar na reação de luta ou fuga e se perder no meio disso. Isso me lembrou de uma história da infância. Sabe, as pessoas diziam coisas dolorosas. Mas quando você disse isso, me lembrei de uma memória diferente. Não do que alguém disse, mas do que alguém fez que guardei por quase, 20 anos. E foi como, cara, foi como, sei lá, foi como um filme passando na minha cabeça onde eu estava. Eu estava interpretando um papel de personagem por 20 anos da minha vida. Um que eu senti luta ou fuga. Ou quando senti que precisava me defender. É quase como se essa energia, desde a infância, era meu refúgio, até que eu fui capaz de reconhecer e curar essa energia. E essa história é uma história que eu contei talvez há 10 anos, mas eu acho que não a contei há muito tempo. Quando eu estava na escola primária, nós estávamos na terceira série. O professor nos fez sair para fora para brincar, fomos no parquinho. Por qualquer motivo, neste dia, ele disse: Tá bem, turma, há provavelmente uns 20. Desculpe, cerca de 40 de nós na sala de aula. Ele disse: Tá bem, turma, vou escolher 2 capitães e nós vamos jogar queimada. E ele escolheu 2 meninos da turma para que escolhessem os times 1 a 1. E lembro-me de estar muito animado. Eu estava tipo, ok, espero entrar neste time. E eles estão escolhendo um por um. Primeiro, todos os meninos da classe. Esses 2 estão escolhendo, certo? E chega a minha vez e, de outro garoto,
que eu não achava que era tão atlético, certo? Mas eles escolheram ele em vez de mim. Então eu seria o último menino escolhido. Mas depois me pularam e começaram a escolher todas as meninas, até sobrar eu e uma menina. E escolheram ela, e eu fui a última criança escolhida em toda a classe. E eu me lembro de me sentir tão zangado e tão atacado. Não disseram que eu era estúpido ou burro ou algo assim, mas a ação deles dizia isso. E por provavelmente 20 anos, sem pensar. Eu não estava pensando nessa história todos os dias, mas eu estava tipo, as pessoas estão tentando se aproveitar de mim. As pessoas estão tentando implicar comigo, zombar de mim. Sim, Havia esse roteiro tocando no meu sistema nervoso, certo? Eu estava vivendo a vida tentando vencer e provar que as pessoas estavam erradas. E isso me deu resultados incríveis, mas me deixou me sentindo muito vazio, triste, ressentido e com raiva, porque eu estava carregando o que alguém fez, não o que alguém disse. E só há 12 anos, quando finalmente deixei isso ir e comecei a viver a partir de um espaço de como eu. Não de uma forma perfeita, mas como criar uma experiência ganha-ganha na vida e não ganha-perde. sim. E como eu posso vir de um lugar de tentar elevar os outros em vez de revidar contra pessoas que zombaram de mim ou fizeram algo para me machucar. E foi interessante como toda a minha vida começou a mudar quando eu deixei aquele ato que me machucou para trás. E eu parei de levar para o lado pessoal. Sim, Mas a maioria de nós mantém essas coisas por muito tempo. Seja algo que foi dito para nós, ou algo que não foi dito ou feito para nós. E levamos para o lado pessoal. E então somos acionados em conversas onde talvez não seja a intenção nos machucar, mas somos facilmente desencadeados. Então parece que quase precisamos aprender a curar as histórias que nos foram contadas ou os traumas que recebemos ao crescer que nos fazem ser reativos em conversas desconfortáveis também. amo isso, quero dizer, apenas deixar acontecer, e eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas quando acontece em conversas, o que é uma ótima história e uma grande lição é o que você conseguiu superar, que é que quando essas coisas acontecem, em comparação com quando alguém disse ou fez, você as guarda para si e meio que as coloca para trás das costas. Você passa a vida conversando com todo mundo e eles não sabem o que você tem guardado lá, mas você tem algo que tem te machucado. E quando alguém está se comunicando com você e diz algo que está ativando o que você tem em suas mãos, você está reagindo e eles não entendem. Então, muitas vezes, O que está acontecendo? sim, e o que você precisa fazer é mostrar a eles o que você tem. Isso é muito mais difícil, ser capaz de se comunicar com isso. Uma das habilidades que eu ensino e é útil é que você pode começar sua frase com "Eu notei que". Eu notei que estou ficando na defensiva. Sério? Eu percebo que estou ficando sensível. Em uma discussão em tempo real é incrivelmente útil. O que isso faz quando você fala que está ficando na defensiva em uma discussão? Quando eu digo que estou ficando na defensiva, significa que estou assumindo o controle. Eu automaticamente me torno menos defensivo. Ao mesmo tempo, a outra pessoa entende, naquele momento, tudo bem, estou tocando em uma área que vai ser um gatilho. E se eles começarem a usar isso contra você? E ficarem tipo, vou explorar isso e ir mais fundo. Bem, quando você diz isso com controle, você também age com controle. Ou seja, se eu te contar tipo, ei, notei que estou na defensiva, e se eles continuam insistindo, é aí que você diz, preciso me afastar dessa conversa. Sim, sim, se afastar. Sim, mas isso é muito melhor, muito mais inteligente, muito mais poderoso do que continuar a cavar e cavar e cavar enquanto segura esse problema, essa questão que você sempre teve. Eu tenho uma teoria. E quero que você me diga se acha que isso está correto e faz sentido, ou então, critique isso. Tá bom, A teoria é que a chave para qualquer relacionamento bem-sucedido são os acordos. Fazer acordos. Pois as discussões só trazem mais estresse. É a falta de acordos. Isso equivale a uma falta de acordo. Acho que é isso que se resumem as discussões. Não ter acordos claros em vigor e não cumpri-los. Seus avós são a prova disso. Há quanto tempo eles estão casados? muito tempo. 40, 50 anos ou algo assim. Muito, sim. E eles parecem bem felizes, não é mesmo? Sim. E o que você disse, eu acho que torna a teoria verdadeira, a menos que haja mais sobre isso. Mas é que todo ano eles se reúnem em algum momento e dizem: nossos acordos ainda estão funcionando para nós? E aqui está o que eu gostaria de adicionar ao meu acordo sobre como vou me apresentar e o que quero que você apoie e vice-versa. Podemos concordar com isso, assinar, seja fisicamente ou espiritualmente.
e depois cumprir esses acordos ao longo do ano. Sinto que quando não há acordos ou falta a definição de papéis e responsabilidades, ou que eles não são claramente comunicados e mantidos em qualquer tipo de relacionamento, sejam íntimos, de amizade ou de trabalho, é quando há estresse, ressentimento, frustração ou desconforto no relacionamento. Mas a harmonia não acontece por fricção. A harmonia acontece quando acordos claros estão em vigor, o que significa ter conversas desafiadoras às vezes e aprender a se unir com os seus 3 Cs, que é confiança, controle e conexão. Mas ao iniciar um novo relacionamento com a falta de acordos ou acordos indefinidos, apenas assumindo que outra pessoa concorda com você com base em normas sociais ou com base em minhas normas. Esses acordos não comunicados, então não são atendidos e não são comunicados. E é aí quando penso que há falta de harmonia ou mais atrito. Isso não significa que não possa funcionar ou não ser um bom relacionamento, mas sinto que há mais harmonia, amor, paz, abundância e alegria nos relacionamentos. Quando há acordos claros e cada parte cumpre esses acordos. Sim, eu adoro isso e acho que essa teoria é verdadeira. Realmente acho. Na maioria das vezes, vejo com as pessoas que estão juntas há muito tempo que esses acordos acontecem naturalmente. Assim, você pode ter um contrato que é implícito, não está escrito. Não está escrito, mas ainda é um contrato. Sim, Se eu for e cortar sua grama porque você me pediu, é um contrato oral. Você disse que iria me pagar e então eu corto a grama, mas aí depois você diz, desculpe, não está escrito. Ainda assim, é um contrato. Muitas vezes, com as pessoas que estão juntas há muito tempo, esses acordos se formam naturalmente. Eu me torno a pessoa que tira o lixo. Ela se torna a pessoa que faz isso ou aquilo. E isso surge por hábito e rotina. É a mesma coisa. Eu adoro a ideia de que isso não vem de suposições, mas de acordos. Eu acho isso muito poderoso. E a grande suposição que acho que tem que estar lá, porém, é que não dá para assumir que não vai mudar. Vamos pegar os avós, por exemplo. Essas promessas anuais que fazemos, veja, as pessoas mudam. Então, o que você queria no primeiro ano provavelmente não será o que você quer no 10º ano, certamente não no 50º ano. e são fases, certo? É como ter filhos, não ter filhos, ter dinheiro, assim com qualquer coisa. Sim, e o que acontece é que, por exemplo, com crianças, na maioria das vezes o acordo é sobre crianças. E vocês não concordam entre si, e então agora é uma terceira parte no contrato. Isso ocupa muito do seu tempo, espaço e atenção. Digo isso com boas intenções. Quero dizer, é tão bonito. Se as pessoas que estão começando a namorar pudessem se livrar das suposições e começarem a fazer acordos, eles teriam muito menos discussões. Sim, parece ótimo. Deveríamos escrever um livro juntos sobre isso. Mas é verdade. Mas por que é tão difícil comunicar os acordos que queremos e sair dessa ideia de, eu sou um cara e ela é uma garota? Então, vamos apenas assumir que essa é a maneira que um relacionamento deve ser. A gente assume que o cara vai fazer isso, a garota vai fazer aquilo, e vamos simplesmente nos amar dessa maneira. Em vez de simplesmente ter uma conversa desconfortável. Não precisa nem ser desconfortável. Pode ser uma conversa curiosa sobre, ei, essa é a minha intenção de como eu quero me apresentar. Esse é quem eu sou e quero ser aceito no meu relacionamento. E também quero te aceitar pelo que você é. Podemos chegar a um acordo sobre como vamos nos apoiar um ao outro, se entrarmos em um relacionamento, em vez de simplesmente assumir que você tem que ser de uma certa maneira, eu tenho que ser de outra. Isso em relação a tudo. Dinheiro, filhos, religião, carreira, viagens, onde viver, todas essas coisas diferentes. Sim, Quanto mais clareza tivermos sobre acordos e relacionamentos, mais harmonia e paz teremos. verdade. É isso aí, cara! É isso. É por isso que as pessoas precisam ler seu livro. Aí está, isso mesmo. A próxima conversa, discuta menos, fale mais. É isso que você vê na contracapa também, aquelas pessoas que tipo, você não é quem eu pensei que você fosse. Achei que você faria isso, achei que eles eram aquilo. Bem, é porque você tinha muitas Suposições. suposições. Sim, são as suposições ou expectativas não ditas, certo? É como se você esperasse que alguém fosse de uma certa maneira. Por que as pessoas esperam que alguém seja de uma certa forma, em vez de simplesmente perguntarem como elas vão ser e dizer, tipo, Sim, é muito mais fácil presumir que eles serão exatamente quem foram e o que são na sua cabeça. O mesmo acontece com conversas. Se você e eu vamos ter uma conversa difícil,
Eu vou ter isso na minha cabeça muito antes de ter a conversa. E então tudo sai dos trilhos quando de repente você começa a responder. E nada disso é como eu tinha imaginado. Espera, espera, não era para ser assim. Não era assim que eu tinha ensaiado na minha cabeça. Você deveria dizer desculpa. Você deveria dizer você está certo. Quero dizer, não é assim que termina. Ao invés de começar logo de início, por exemplo, utilizando uma abordagem mais estruturada, propondo uma concordância sobre o que você gostaria de discutir e pedindo a permissão para não se concentrar nisso e aquilo, é assim que você vai conseguir. Você precisa prestar atenção à frequência com que fala consigo mesmo. Preste atenção ao que está dizendo para você. Porque se você não for gentil consigo mesmo, não será gentil com os outros. Você não expressa empatia por si mesmo. Você não expressará empatia pelos outros.